cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Bom podermos estar mais uma vez na casa de Deus, conforme foi anunciado. É possível já estarmos reunidos. A nossa expectativa é que tivesse um número maior de pessoas aqui, mas a igreja do Senhor, e Deus, Ele sabe de todas as coisas. A nossa oração é que Deus possa te alcançar onde você estiver, que Deus venha ter misericórdia das nossas vidas, amém? Estamos vivendo um período difícil, nunca imaginaríamos estar mantendo distância dos irmãos dentro da igreja. Se falássemos isto há 6 meses atrás, ninguém acreditaria, mas esta é a forma que devemos adaptar. Mas de algumas coisas nós não abrimos mãos, e dentre elas é estar cultuando ao nosso Deus. A palavra de Deus diz que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns, porque é uma ordenança estarmos congregando, estarmos em comunhão e estarmos juntos orando, ouvindo a palavra de Deus, porque sabemos que Jesus está às portas, Jesus está voltando. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 até o versículo 44. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 44. 2 versículos da palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite. Amém. A minha expectativa de poder estar aqui era grande, como sempre é. E esta palavra hoje gritou no meu coração, e eu tenho certeza que é um propósito de Deus para as nossas vidas. Amém. Nessa noite. Amém. Receba a palavra de Deus, receba no seu coração a bênção do Senhor. Ai de nós se não for a palavra de Deus. A história da igreja primitiva, a história dos nossos irmãos que, depois de Jesus e os seus discípulos, a Bíblia diz que depois do derramar do Espírito Santo, ali no cenáculo onde estavam 120 irmãos reunidos, a Bíblia diz que eles foram cheios da presença de Deus. O apóstolo Pedro pregou ali o seu primeiro sermão, e 3.000 almas se rendeu aos pés do Senhor. Logo em seguida, Pedro e João, já na porta, depois da porta formosa, entra também no templo do Senhor, prega a palavra de Deus. Mais 5.000 homens se converte aos pés do Senhor. As pessoas vieram se convertendo até o momento que a Bíblia já não dá mais número, mas diz que multidões se rendiam aos pés do Senhor. O conceito da igreja primitiva é um conceito que ele, no decorrer da história, alguns valores não podem ser mudados, algumas coisas não podem ser esquecidas pela igreja. É bem verdade que no decorrer da história nós passamos por transformações, por mudanças, e a nossa liturgia mudou, o nosso jeito de cultuar também mudou algumas coisas. A modernização chegou e nós devemos aproveitar. E tenho certeza que depois deste período que nós estamos passando, a nossa forma, algumas coisas vão mudar. A igreja viveu mudanças no decorrer da história, e nós devemos estar abertos para mudanças. Mas tem alguns conceitos na Bíblia Sagrada que nunca devem ser mudados. A Bíblia diz que esta igreja que se rendeu aos pés do Senhor, eles perseveravam. Uma das coisas que a igreja não pode abrir mão é a perseverança. Nós, se quisermos ser arrebatados, se quisermos um dia morar no céu, se quisermos carregar a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós devemos perseverar.
centro e a palavra de Deus como fundamento na nossa vida. Perseverar é imitar Cristo, é repetir o que Jesus nos ensinou. Perseverar é ser espontâneo, é servir a Deus de todo o coração. Entenda bem, perseverar é eu servir a Deus não por uma imposição, mas é porque eu tenho prazer de servir a Deus. Eu tenho prazer de estar na casa de Deus. Eu tenho prazer de ler a palavra de Deus. Eu tenho prazer de servir a Deus, porque um dia esse Deus me encontrou, me salvou, perdoou os meus pecados e mudou a minha história. E hoje eu sei que tudo que sou e tudo que eu tenho, eu devo a Deus. Por isso eu vou perseverar. Não tem vírus que vai me parar. Não tem momento na história, por mais que as coisas mudem, eu vou continuar perseverando em servir a Deus. Eu não abro mão de servir a Deus. Glória a Deus. Perseverança. Esta geração é uma geração que as pessoas não perseveram em nada. É a geração do descartável. Se não está bom para mim, eu troco. Mas a Bíblia diz que esta igreja, ela inicia com perseverança, perseverando em servir a Deus, obedecer de todo o coração. Todo o princípio de servir a Deus só valerá na nossa vida se não for algo forçado. Tem que ser espontâneo o nosso servir a Deus de todo o coração. Servir a Deus não precisa de fiscalização, porque eu sirvo a Deus independente se alguém está me olhando ou não, porque é espontâneo. O que Jesus implantou há mais de 2000 anos atrás e tomou o nome de cristianismo, na verdade a proposta de Jesus não era criar mais uma religião, não. Cristianismo é estilo de vida, é modo de viver, é ser diferente numa sociedade que caminha de passos largos para o inferno. Mas eu decidi na minha história, na minha vida, tomar o caminho estreito e servir a Deus. Yes. Perseverar é permanecer nos ensinos da palavra de Deus. Eu não posso negociar valores bíblicos. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 32:2: goteja a minha palavra, a minha doutrina como chuva. Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Não podemos negociar valores absolutos e inegociáveis na palavra de Deus. Eu devo permanecer nos ensinos da palavra de Deus. A Bíblia diz em Salmos capítulo 1, versículo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta a 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, ele diz: olha, pregue a palavra, intes a tempo e fora de tempo, redágua, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Eu percebo que este tempo talvez não seria o tempo de eu estar aqui pregando, talvez seria melhor eu estar na minha casa, mas a palavra de Deus me recomenda, é tempo de eu pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Em todo tempo pregamos a palavra de Deus. Aleluia. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Nós não podemos abrir mão da comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Aleluia. Perseverar é tomar alguns posicionamentos radicais. Às vezes,
E quase sempre, para servirmos ao Senhor, nós temos que ser radicais em algumas coisas. O próprio Jesus, ele disse: se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o. Isso é radicalismo. Ele também declara: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Isso é ser radical. Jesus também, ele disse: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcro caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parece justo ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Isso também é ser radical. A Bíblia diz de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia diz que ao tocar a trombeta, todas as pessoas deveriam curvar diante da estátua de Nabucodonosor. A Bíblia diz que esses 3 jovens, eles foram radicais, eles permaneceram de pé. A Bíblia diz que eles foram chamados diante de Nabucodonosor, e ele disse: olha, eu vou te dar uma segunda chance para vocês. As trombetas serão tocadas, então vocês vão se curvar. Aqueles 3 jovens disseram: não perca seu tempo, rei. Não precisa tocar a trombeta, porque nós não vamos se curvar diante da estátua do rei. E eles disseram: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Radicalismo. A igreja, ela tem que ser radical nos valores bíblicos. Não podemos abrir mão. Radicais em servir a Deus. Não podemos submeter alguns conceitos aí fora. E por último, essa igreja que se converteu e começou a crescer, e a Bíblia diz que em poucos anos eles alcançaram todo o mundo antigo. Estes povos, eles eram cheios do Espírito Santo. A igreja de hoje, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Nós só conseguimos estar neste lugar, estamos dispostos a corrermos até risco, mas estamos na presença do Senhor, porque temos o Espírito Santo. Temos que ser cheios do Espírito Santo. Aleluia! O problema é que nós vivemos numa época onde já não se usa buscar a presença do Espírito Santo. Já não se clama mais por batismo no Espírito Santo. O que fez a igreja primitiva ser diferente e perseverar é porque eles tinham o Espírito Santo. Aleluia! A Bíblia diz que veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa e todos que estavam sentados, e apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Você sabe por quê? Muita gente parou, esfriou, porque falta neles a presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, no capítulo 3 de Atos, que Pedro e João, eles vão à hora 9 para a oração, às 3 horas da tarde. Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que estava na porta formosa um paralítico. Aquele paralítico estava ali há muitos anos pedindo esmola. A Bíblia diz que quando aquele paralítico viu Pedro e João, ele pediu a eles uma esmola. E a resposta de Pedro e João é: nós não temos ouro nem prata, mas o que temos nós te damos. E a Bíblia diz que Pedro pega pela mão aquele paralítico e disse:
nome de Jesus, levanta e anda. A igreja primitiva não tinha dinheiro, mas tinha o Espírito Santo. Pedro e João não tinham uma esmola, mas tinha a cura, a solução. A história daquele homem seria mudada, porque Pedro e João tinham o Espírito Santo. Vivemos um tempo onde a igreja do Senhor tem ouro, tem prata, mas não tem o Espírito Santo. Ei, eu e você, neste mundo aí fora, assustado, medroso, com medo desse vírus, pessoas estão amedrontadas com medo da morte. Nós, a igreja do Senhor, cheia do Espírito Santo, temos que ter uma palavra para essa sociedade. Aleluia. Uma resposta para este mundo. Pedro e João disse: em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que aquele paralítico deu um salto e começou a louvar o nome do Senhor. A igreja vai ser o veículo para levar esta humanidade a glorificar o nome do Senhor. Você tem que ser uma voz aonde você está, proclamando, anunciando o reino de Deus. Jesus está voltando. Olha para nós. Amém. Será que nós, como igreja do Senhor, temos autoridade neste tempo para dizer para as pessoas: olha para mim? Aleluia. Perceba que Pedro e João não convidam o paralítico para olhar para o templo, para olhar para a igreja, para olhar para o tabernáculo. Não, olha para nós. Porque eu e você, nós somos igreja. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Pastor, eu não posso estar na igreja, mas aonde você estiver, você leva a presença do Espírito Santo. Receba autoridade para dizer: olha para mim, eu sou diferente, eu não temo a morte, eu não temo o vírus. Aliás, eu estou esperando Jesus a me arrebatar, porque isso é sinal da sua volta. A Bíblia diz que aquele homem levantou, começou a glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquele homem foi levado junto com Pedro e João. Todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Esse pátio chamado Pátio de Salomão era o lugar onde estava o movimento em Jerusalém. Era ali que saíam as últimas notícias. É nesse lugar, é nesse ambiente que esse homem chega, glorificando o nome do Senhor e apontando para Paulo e Silas, dizendo: estes homens, eles foram veículos que me curou, e eu me levantei e me rendi aos pés do Senhor. Aleluia! A Bíblia diz que aqueles homens então fitaram os olhos em Pedro e João, e eles disseram: por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito ele andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, ele glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo, o justo, e pediste que concedesse o homicida. Mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou entre os mortos. Perceba a mensagem do apóstolo Pedro, uma mensagem de confrontamento. Pedro e João diz para aquelas pessoas: não foram nós que fizemos isto, mas o Jesus que vocês crucificaram, que vocês negaram. E eles então foram confrontados. É hora de nós termos autoridade para confrontar esse mundo, dizendo que Jesus está voltando. Yes. Aquele ambiente que os discípulos estavam seria mais ou menos como a página social dos nossos dias. A partir do momento que Pedro e João, ali no pátio de Salomão, confronta aquela multidão, a notícia
explode. E de repente a Bíblia diz que eles prenderam Pedro e João, colocaram na cadeia por uma noite. Mas a Bíblia diz que a multidão alvoroçou. Muitos naquele momento se renderam ao Senhor. E as autoridades tiveram que soltar Pedro e João, mas o açoitaram. E a Bíblia diz que eles chamaram Pedro e João e disseram: olha, nós vamos soltar vocês, mas vocês estão proibidos de anunciar este evangelho, de falar de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro e João respondem para aquelas autoridades dizendo: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aleluia. Ei, nós como igreja do Senhor, nós temos um testemunho para dar para este mundo. Nós temos uma resposta para dar para este mundo. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. É tempo da igreja se posicionar. É tempo de nós perseverar. Aleluia. Algumas pessoas me disseram: pastor, depois dessa pandemia a igreja vai vir com muita força. E outros disseram: pastor, muitos vão desanimar. Particularmente eu estou achando que muita gente vai sucumbir. Embora a minha oração é que Deus traga um avivamento na igreja. Aleluia! Yes. Mas a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos guarde. A Bíblia também diz que quem é justo, quem é limpo, limpe-se ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Que Deus traga o despertamento na igreja. Foi provado mais uma vez, até para o incrédulo, que nós não somos nada sem Deus. Basta um vírus para matar toda a humanidade. E aí, só depende de nós tomarmos a decisão de perseverar. Porque nunca na história a palavra foi tão pregada como nesses dias. Nunca vi tanto live na minha vida. Mas essa quarentena me ensinou uma coisa: eu não sou crente de live, eu sou crente de comunhão. Aleluia! Eu não abro mão da comunhão. E não precisa ser muito, 2 ou 3. Jesus falou: 2 ou 3 eu estou no meio. Jesus já falou isso porque ele sabia que seria poucos. Porque a obra de Deus sempre na história foi feita com poucos. No dilúvio só 8 se salvou. Jesus só fez 12 discípulos e um o traiu. Que Deus nos ajude a fazermos parte daquilo que seremos arrebatados. Amém. Em cada alma havia temor. Que Deus traga temor nos corações, porque a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. As pessoas estão perdendo o temor de Deus. Mas a Bíblia diz que em cada um deles havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos. Às vezes as pessoas perguntam: por que nós não estamos vendo sinais? Por que não está acontecendo prodígios? E nós temos o conceito que sinais e prodígios é jejum e oração. Mas a Bíblia me ensina que para haver sinais e prodígios, primeiro eu tenho que perseverar. Porque não é num culto, é na minha perseverança. Não é numa semana, é na minha perseverança. E depois de perseverar, está em comunhão. No partir do pão e nas orações. E depois disso, temor. Aí os sinais e prodígios vão acontecer. Aleluia. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia da igreja que cresce. E que cada um de nós sejamos perseverantes. Amém. Persevere, meu irmão. Não abra mão de servir a Deus. Não se acomode. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Domingo estaremos aqui às 7 horas da noite
para mais um culto ao Senhor. A minha oração é que você esteja aqui conosco, para juntos estarmos adorando o nome do Senhor. Quero convidar vocês a ficar de pé. Vamos orar, vamos pedir a Deus para tocar nos nossos corações, para abençoar as nossas vidas, para Deus nos guardar. Aleluia. Para que Deus tenha misericórdia do Brasil, deste país, para que Deus nos socorra e nos ajude. E eu profetizo que nenhuma praga vai chegar na tua tenda. Deus vai te guardar, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai te sustentar. Meu Deus, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo meus irmãos. Vivemos um tempo ímpar, diferente, mas Senhor, nós temos a presença do teu Espírito Santo. Aleluia. Nós não abrimos mão de te servir, Senhor. Não abrimos mão de perseverarmos. Nos dá força, Senhor, para estarmos firmes e constantes na tua casa, na tua obra. Eu abençoo esta ilha, Senhor. Eu abençoo o teu povo. Em nome de Jesus. Vamos abençoar a ilha. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Toda a igreja diz amém. Que Deus te abençoe. Tenha um final de semana abençoado e domingo estaremos aqui em nome de Jesus.